Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, e juízo e equidade, e todas as boas veredas. Que a paz, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, ouvinte. Nós lemos aqui em Provérbios capítulo 2, versículo de número 6 ao versículo de número 9. Aqui diz que o homem, a mulher que teme a Deus, ele vai entender as boas veredas. Esse áudio nós vamos falar sobre como a mulher deve se vestir, se ela pode usar joias, brincos, correntes e todas essas coisas que muitas mulheres gostam de usar. E nós vamos falar primeiramente, nós vamos ver a fala, os ensinamentos do apóstolo Paulo. Depois a fala, os ensinamentos do apóstolo Pedro. E por fim, o apóstolo João. E depois nós vamos terminar em uma palavra, se Deus permitir, lá em Provérbios. Então nós vamos começar pelo apóstolo dos gentios. Vamos ver o que ele fala desse assunto das joias, das vestimentas. Vamos ver. O que o apóstolo Paulo falou? Ele escreveu para Timóteo, seu filho na fé. 1 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo 9. E no cabeçalho aí, na Bíblia está, os deveres das mulheres cristãs. Vamos ler então, 1 Timóteo 2,9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas com boas obras. Primeiro nós vamos falar sobre essa palavra honesto, que o traje das mulheres deve ser honesto. O que é a palavra honesto? O que significa essa palavra honesto? Vamos ver. Honesto significa casto, púdico, probo, honrado, conveniente, próprio. Vamos se deter um pouco aqui nessa palavra, que honesto significa casto. E o que é ser casto? Significa abster-se de prazeres sexuais. Quando uma mulher não se veste honestamente, ela causa prazeres sexuais no sexo oposto. Quando é o homem que se veste fora da honestidade, ou a mulher, então causa prazer no sexo oposto. Você vê o quão que é importante você se vestir honestamente. Porque se o homem não se veste honestamente, ou a mulher, se torna um instrumento do diabo para fazer o próximo pecar. Então,
Por isso que as mulheres devem se vestir honestamente, e também os homens. Quando uma mulher coloca uma saia curta ou uma mini saia mostrando as suas pernas, ela faz com que o homem tenha desejos, prazeres sexuais. Por isso que você tem que ser cuidadosa e o homem tem que ser cuidadoso. Então o primeiro passo é se vestir honestamente. Porque a pessoa que é honesto, ele é puro, ele é inocente. Não é isso que nós falamos quando nós olhamos para uma pessoa e falamos: essa pessoa é inocente, ele é puro. É como uma criança, né, irmãos? É como uma criança. A Bíblia diz: se alguém quiser entrar no reino de Deus, tem que se tornar como uma criança. Uma criança não tem essas vaidades, uma criança não tem essas maldades, né? Quando um homem não está com uma roupa honesta, aquelas calças tipo country, ele desperta prazeres, desejos em uma mulher. E Deus não se agrada disso, né? Aqueles homens que gostam de andar com a camisa aberta, mostrando o peito, fazendo com que as mulheres venham pecar. É um instrumento do diabo. Está sendo guiado não pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele ensina a inocência, a pureza, a castidade, né? Ele ensina uma mulher ser casta. Não se fala muito na Igreja Católica do voto de castidade. É a pessoa ser puro, ser inocente, se mantém na pureza para o casamento. Então o primeiro passo é ser honesto. Está aí, eu falei sobre o que é ter um traje honesto, né? Às vezes uma mulher vai usar uma calça apertada, aparecendo todo o seu corpo. Não é um traje honesto. Deus não se agrada. Define todo o corpo da mulher. E Deus ensina como as mulheres devem se vestir. E depois fala com pudor, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto com pudor. O que é pudor? O que significa pudor? Pudor significa sentimento de vergonha, timidez, mal-estar causado por qualquer coisa capaz de ferir a decência, a modéstia, a inocência. Quantas pessoas perdeu esse sentimento de vergonha, de timidez? Não é quando uma mulher usa uma mini saia e às vezes ela vai para a igreja, ela não fica puxando. Por que ela fica puxando, tentando esticar aquela saia curta ou mini saia? Ou ela joga um pano por cima das pernas. Por quê? Porque ela tem sentimento de vergonha. Está faltando pano para cobrir a sua vergonha, para cobrir a sua nudez. Então pudor significa sentimento de vergonha. O homem tem que sentir vergonha de usar uma roupa indecente. A mulher tem que sentir vergonha, tem que sentir mal-estar. Não é isso que acontece às vezes, que você vai num estabelecimento, no mercado, numa padaria, está escrito lá: é proibido entrar aqui sem camisa. Por quê? Porque é vergonhoso um homem andar na rua sem camisa, mostrando o seu corpo, mostrando a sua nudez. Quando fala aqui esse versículo para as mulheres, é para os homens também. Os homens têm que ter pudor. Não é andar com a camisa regata mostrando todos os braços, os músculos. Tem que andar decentemente. Nós precisamos voltar para Deus, igreja. Nós precisamos se arrepender. Nós precisamos se guardar da corrupção que há nesse mundo. O mundo
anda dessa maneira, vive dessa maneira. Mas nós, o povo de Deus, Deus não deu essa permissão. Nós somos santos. Então pudor significa isso. Significa decência. Significa inocência. Então qualquer coisa que fere a decência, que fere a inocência, a modéstia, desagrada a Deus. Então, primeiramente deve se ataviar com honestidade, ser um traje honesto, com pudor, e por terceiro, modéstia. O que é modéstia? Vamos conferir aqui o que significa modéstia. O que é modéstia? Virtude que nos afasta de pensar, de falar de nós mesmos com orgulho, ausência de luxo. Modéstia é ausência de luxo. Por quê? Porque aqui também, falando sobre as vestes da mulher, o apóstolo Paulo, ele fala que as mulheres não devem se vestir com vestidos preciosos. Por quê? Vamos falar por quê. Porque Deus quer que nós sejamos simples, ausência de luxo. A modéstia é a ausência de luxo. Não podemos falar de nós, pensar de nós com orgulho. Quando a pessoa coloca uma roupa muito cara, ela fica vaidosa, ela fica orgulhosa, não é assim? Não é assim. Por que essas pessoas não preferem investir o dinheiro nos pobres, na obra missionária? Pessoas que às vezes não têm nem calçado, quando um compra um calçado caríssimo. Por causa de quê? Por falta de modéstia. O homem de Deus tem que ser modesto. Uma das virtudes do obreiro é ser modesto. E por causa do mundo nós fugimos disso. Não é? Quando a pessoa usa uma roupa Lacoste ou qualquer outra dessas marcas, ela fica tudo achando-se muito especial. Não que nós não podemos usar coisas boas, mas nós não podemos fugir disso aqui. É melhor nós investir no tesouro que há no céu. Quando nós compramos, às vezes, um vestido, uma roupa tão caro, quando uma pessoa, às vezes, próximo de nós, não tem nem uma roupa simples para vestir. E aonde está o nosso amor? Nós estamos fugindo disso aqui, irmãos. Estamos fugindo disso aqui, igreja. E precisamos voltar. Então Deus está falando para as mulheres que, em vez delas ficar comprando vestido caros, é para elas ter modéstia. É para elas ter boas obras. Pega uma parte desse dinheiro, desse vestido que é caro, compra um simples, investe numa pessoa, num morador de rua. Compra uma cesta básica para alguém. E você terá um galardão no céu, terá uma recompensa no céu. Tem que pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima. Você sabia que quando você pratica boas obras, você está liberando recursos para a tua morada lá no céu? Você sabia disso? Se você não sabe, Deus vai esclarecer. Busque mais a Deus. Galardão, uma recompensa que você vai ter no céu. Então vale a pena praticar boas obras. Deus chamou as mulheres para as boas obras. Então aqui diz que não é para as mulheres se ataviar com tranças, com ouro, com pérolas, com vestidos preciosos. Note que o apóstolo Paulo colocou uma palavra que não. Então o que eu digo? Eu falo o mesmo que o apóstolo Paulo.
Deus não permite usar brincos, correntinhas, nem homem, nem mulheres. Deus não permite do uso de joias, apesar que hoje nem é joia, né? É tudo falsificado, é tudo falso. E a Bíblia diz que nós temos que ser verdadeiros. Então Deus não permite, Deus não se agrada. Então essa é a fala do apóstolo Paulo. Vamos ver aqui, eu vou ler na tradução de hoje. Vamos ver na tradução de hoje como que fala. Presta atenção na palavra não. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeite, mas não, olha essa palavra, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras, que se enfeite com boas ações, boas obras, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Entende? Então o apóstolo Paulo fala que não é para se vestir com roupas caras, não é para usar joias, ouro, pérolas, mas é para se enfeitar com boas ações, como faziam as mulheres que eram dedicadas a Deus no passado. Então, como o apóstolo Paulo falou não nesse versículo, em Timóteo 2,9, eu também falo não. O que é essas tranças? As mulheres usavam fios de ouro no cabelo no passado. E hoje muitas mulheres que têm um cabelo liso querem enrolar o cabelo. Você tem um cabelo liso, permaneça com o cabelo a maneira que Deus fez. E se você tem o cabelo cacheado, não alise ele, não passe chapinha. Deus, Ele quer que você permaneça natural, porque um dia que você comparecer diante de Deus, você vai ser reprovada. Ou o homem também, tem muitos homens vaidosos que quer passar também, alisar o cabelo, está errado. Agora nós vamos ver o que falou o apóstolo dos judeus. O apóstolo dos judeus, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Vamos ver o que ele falou. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Vamos lá. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Olha aí. Então aqui tem uma palavra não também. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, tem uma palavra não. E por que os pastores estão ensinando que sim, que pode? Que pode usar joias, que pode usar ouro. Por que estão ensinando? Que pode fazer frisado dos cabelos. O que é esse frisado? Esse frisado é enrolar os cabelos. Ah, eu quero meu cabelo cacheado. E vai lá e enrola tudo ele. Por que os pastores estão falando que pode? Não pode. Deus ama o que Ele fez, o natural, do jeito que Ele te fez. Ele não quer que você fique cortando tua sobrancelha, afinando, que você fique fazendo essas coisas. O papai não se agrada. Leia a palavra de Deus. Vamos ver na tradução de hoje. Na tradução de hoje, vamos ver 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 3, na tradução de hoje. Diz assim: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, ora, é pelo contrário, não é para fazer, pelo contrário, a beleza de vocês deve estar no coração, pois ela não se perde.
e é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. A beleza das mulheres tem que ser um espírito calmo, delicado. Então também o apóstolo dos judeus, ele diz não. O apóstolo Paulo falou não, o apóstolo dos gentios, e o apóstolo dos judeus diz não. Então você, obreiro, que ensina que sim, que pode, você vai prestar conta com Deus dos ensinamentos errados. Olha, esse áudio já está para 20 minutos e eu tenho mais coisas para falar. Eu falo sobre isso no segundo áudio. Você acompanha no segundo áudio, a segunda parte, amém? Que Deus seja com teu espírito em nome de Jesus.